E logo de cara, já engrenando nesse assunto sério que toma conta do noticiário, não é para menos pela seriedade do assunto, nessa epidemia que assola o mundo do novo coronavírus, eu vou abrir o programa aqui já dando as boas-vindas ao pediatra infectologista Renato Kfouri, que é o diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações. O assunto, claro, é a disseminação e o poder destrutivo do coronavírus, que fez a comunidade médica entrar em alerta não só na China, que é o epicentro, né, dessa epidemia, mas em várias partes do mundo também, incluindo, obviamente, o nosso Brasil. Dr. Kfouri, seja bem-vindo, obrigado por aceitar o nosso convite de estar aqui nesse momento importante para prestar esses esclarecimentos. Bom dia. Bom dia, Edgar, bom dia, Paula, bom dia a todos os ouvintes, prazer estar aqui de volta. Vamos lá, doutor, alguns dados aqui, né? O Brasil tem até então 3 casos suspeitos de coronavírus. Me parece que uma mulher que estava sob suspeita, em quarentena, já se confirmou que não é esse o problema, mas já são 132 mortes na China, quase 6 mil pessoas foram infectadas em 17 países. A pergunta que abre aqui o nosso papo é a seguinte: estamos frente a uma situação que nos dá motivo para pânico? Pânico jamais. Eu acho que essas situações em saúde, Edgar, eu acho que elas envolvem preocupação, envolvem atenção, envolve mobilização da comunidade médica, das autoridades sanitárias, mas não é uma questão de pânico, né? A gente vivenciou, por exemplo, em 2009 o vírus H1N1, né, que circulou, começou ali no México e logo se espalhou pelo mundo inteiro, um novo vírus que a gente não circulava na população, consequentemente ninguém tem imunidade, ninguém se apresentou a ele no passado, então ele é facilmente, todo mundo que entrar em contato não tem proteção prévia, então por isso ele se espalha de maneira muito rápida. Foi assim com o H1N1, nós tivemos aí logo disponibilizadas vacinas, felizmente para o vírus influenza, que era o H1N1, a gente já tem vacina mais bem pronta, já é um antecedente muito bom. Para o coronavírus a gente está experimentando essa infecção mais disseminada. A gente está pronto para isso? Nesses casos que o senhor citou como exemplos de outras epidemias antecedentes ali, a gente está preparado para isso? A gente precisa entender melhor qual é o tamanho do problema, né? A gente sabe que hoje nós temos 6 mil casos confirmados, 132 mortes, o que dá mais ou menos 4% de mortalidade, né? Então nós estamos falando aí de um vírus que tem um potencial de gravidade importante. E a disseminação dele está sendo rápida. Se a gente tivesse aqui 2 semanas atrás, estamos falando de 2 mil casos, pulamos para 6 mil casos em 10, 14 Desculpa, dias. eu vou abrir para os colegas, mas essa parte é importante porque uma das características desse coronavírus, desse novo, é que a transmissão acontece na incubação ainda, né? Acho que como outros casos também, né? Ele está ali antes do sintoma aparecer, quer dizer, você já está passando, se você tem o vírus, passando para outra pessoa. E isso é um dado alarmante, perigoso. Né? Isso torna este vírus especialmente mais facilmente transmissível, mais facilmente propagável. Quais são as características de um bom vírus para ele se espalhar? Ele tem que ser facilmente transmissível, ele tem que ter um período de transmissibilidade. Quem está doente pode eliminar o vírus por 5, 10, 14. Tem vírus que você elimina quando está doente 3, 5 dias. Sim. Quanto mais prolongado for o tempo de excreção, de eliminação viral, mais rapidamente ele vai se transmitir. E esse dado que você citou, se você já é transmissor antes dos sintomas, você não sabe que está doente, já está transmitindo, sim, isso certamente... Difícil de controlar. Como né? o sarampo. O sarampo se espalha fácil exatamente por uma Agora, doutor, a gente, claro, que fica muito alarmado com a questão dos óbitos, né? Um vírus que pode levar à morte, mas a gente tem aí as outras pessoas infectadas que estão passando exatamente por o quê, né? Elas estão acamadas, elas estão muito mal, elas estão com sintomas de gripe. O que acontece? Claro que tem essa questão do óbito, que é seríssimo, e acho que é por isso que as pessoas ficam muito preocupadas, mas esse todo aí, que apenas foi infectado, está vivendo a doença e que pode se recuperar, não é? Pode passar por esse, não é? Ou não? A gente tem sempre, excelente sua pergunta, porque a gente sempre olha para aquele topo da pirâmide. Na pirâmide tem aqueles casos graves em cima, que são aquela pequena porcentagem de óbitos. Que são de pessoas mais velhas, que... a gente está aprendendo com tudo que a gente falar hoje aqui, a gente pode eventualmente, com a disseminação, mudar um pouco. Hoje, adultos, especialmente, raros crianças estão sendo acometidas de formas graves. Geralmente sexo masculino, mais de 3/4 dos casos estão acontecendo em homens. Provavelmente ainda porque é o início da epidemia, a gente que frequenta mais, que tem contato mais próximos com animais.
Então, a gente está aprendendo, né? Mas, Sim. de qualquer forma, eu acho que é um vírus que hoje está cometendo mais adultos do sexo masculino. 30% deles tem alguma doença prévia, ou seja, é diabético, que tem problema de coração. 70% Já tinha alguma fragilidade, então, né? 70% Não não tinha tinha nenhuma doença dessas nenhuma. fragilidades. Então, 30% só Mais teria. terrível, então. Mas quando a gente fala de qualquer doença infecciosa, o topo da pirâmide são os óbitos. Se você tem 100 mortes, provavelmente você tem, números prováveis, 1.000 hospitalizações. Para cada 1.000 hospitalizações, você tem 10.000 casos leves que vão ao médico e mais de centenas de milhares de outros que têm quadros mais leves. Qual o perfil específico dessas pessoas que vieram a óbito? Então, dos óbitos, a gente tem adultos, mesmo perfil dos que foram infectados, adultos do sexo masculino, acima de 40 anos na média, alguns idosos e 30% deles com doenças de base. Esse é o perfil dos óbitos. Os óbitos todos na China, não tivemos nenhum óbito nesses 17 países que tem casos. Mas, em geral, isso é importantíssimo a gente falar. Quando a gente tem 100 óbitos, nós estamos falando de muito mais gente. Milhares de hospitalizações, estamos falando de dezenas de milhares de casos moderados que vão a médico e provavelmente centenas de milhares de casos pouco sintomáticos. E um caso moderado é como uma gripe, é isso? Que pode ficar muito complicada. Exatamente. A gripe é um paralelo perfeito para a gente traçar. A gente tem aqui no Brasil 700 a 800 a 1.000 mortes por ano por gripe. E quantas pessoas ficam gripadas? Milhões. Então você tem milhões de pessoas doentes que nem vão ao médico. Algumas, provavelmente, umas centenas de milhares que vão ao hospital porque tem um quadro mais grave, precisa de algum tratamento. Um pouco menos que hospitalizam e menos ainda são. Então, é uma pirâmide que sempre coloca as doenças infecciosas nesse patamar. 6.000 casos confirmados, provavelmente a gente tem muito mais gente doente do que esses 6.000. Esse é o que procura um médico que faz diagnóstico. Doutor, e quando surge um caso como esse, muitas teorias são levantadas, né? Eu fiquei, de certa forma, assustado com uma delas, que é com relação a uma associação que teria sido feita aí com a carne de cobra e também com a sopa de morcego. Isso poderia ter uma relação com o vírus, o coronavírus? O coronavírus tem uma característica, ele não infecta só humanos. Ele é um vírus que acomete camelos, acomete morcegos, acomete cobras, acomete animais aquáticos. E essa capacidade que ele tem de infectar outras espécies, às vezes ele faz o que a gente chama de jumping de espécie, ele pula de uma espécie para outra. Ele se forma uma mutação, se reagrupa com o vírus que dá em seres humanos, com o vírus que dá na cobra, no morcego, forma um vírus diferente. Isso acontece toda hora, só que esse vírus às vezes nem sempre adquire essa capacidade de transmissão de humano para humano. E ele fica um vírus agressivo e perigoso e potencial pandêmico, né, que é uma pandemia, uma espalhada em todos os continentes, quando ele adquire essa rápida capacidade de transmissão de humano para humano. Doutor, isso que você está... Então hoje o sequenciamento genético desse vírus, que em 2 semanas a China já soltou o DNA do vírus, já passou para os laboratórios fazer os testes para confirmar no mundo inteiro se é um coronavírus ou não. Então hoje a gente consegue reconhecer que tem ali gene da espécie do morcego, que tem gene ali da cobra. Então não está definido exatamente onde é, mas provavelmente tem recombinação de vários animais. Doutor, essa explicação técnica que o senhor dá pode encontrar também respaldo na justificativa da época, lembra do HIV, do vírus que veio do macaco, tudo? É a mesma explicação, seria esse vírus que ele passa do animal, ou enfim, exatamente, de outras espécies vivas para o ser humano. Exatamente. É a mesma explicação técnica. Explicação. Como o vírus H1N1 que veio do porco, né? A gripe suína, a gente não fala da gripe suína, é um vírus que dava no animal. Esse próprio coronavírus tem uma doença na África, na Arábia Saudita, que vem do camelo. É um misto de infecção de um vírus que sofreu uma mutação que acometia camelo. E pegando uma carona, só na pergunta que você fez, Adelias, com relação ao público que exatamente, mais vulnerável, tudo, o senhor é um pediatra. Com relação às crianças, dentro dos casos em que houve esse grande número de mortos, não tem assim, uma incidência de fatalidades para as crianças. Isso. Porque a pessoa morre de uma gripe ou ela morre em consequência de estar já fragilizada e ser acometida por uma gripe? De novo, essa é uma epidemia nova, nós estamos ainda falando sobre o que parece estar acontecendo. Né? O que a gente tem experiência nesses vírus respiratórios de uma maneira geral é que eles são mais agressivos na população que tem menor imunidade. Extremos das idades, criança pequena e idoso, gestantes, aqueles que têm alguma doença crônica, geralmente são as principais vítimas de qualquer infecção viral.
o influenza é assim, a gripe é assim. Mesma regra. Mesma regra. Esses são os grupos. O indivíduo jovem saudável tem um sistema imune mais competente, consequentemente, ele dificilmente vai sofrer mais ou mais de uma forma mais agressiva de uma doença. Sim, fala, em Adriles. geral. Mas a gente está aprendendo ainda, 6 mil casos é muito pouco para a gente traçar um perfil exato da doença. Do ponto de vista técnico, científico, o que efetivamente a comunidade médica está fazendo sobre o caso? Existe a possibilidade de, a curto ou médio prazo, ter estabelecido uma vacina contra o vírus? Excelente pergunta. A primeira tentativa são as drogas antivirais. Obviamente, frente a uma doença nova, que você não tem ainda desenvolvida vacinas e medidas preventivas, é você experimentar drogas que a gente já conhece, que funcionam para alguns vírus. Para o vírus HIV, para o vírus da hepatite, para o vírus da gripe. Então, esses pacientes estão sendo tratados como tentativas com esses medicamentos. Medicamentos antivirais que a gente usa para essas doenças que a gente já conhece que funcionam. Será que vai funcionar? Um respondeu, melhorou, mas será que ele respondeu por causa da droga? Outro acabou indo a óbito do mesmo jeito? Será que não funciona? Então, esses estudos precisam ser melhores controlados para a gente adquirir também essa experiência de protocolos de tratamento. Tá? Corticoide, interna, não dá. Então, os tratamentos hoje são empíricos, são experimentais. Então, não tem um tratamento definido, não há uma droga específica. Medidas de isolamento, isso sempre funciona. Então, você tem um quadro viral que se propaga, isolamento, lavagem de mãos, colocar o doente em quartos separados, usar máscara, usar gorro, vai usar luva, não vai usar, isso tudo são medidas de controle de disseminação de qualquer vírus. E vacinas, que é o nosso desejo, né, rapidamente desenvolvidas. Hoje o período de desenvolvimento de uma nova vacina é muito mais curto do que foi no passado. Mas ele não é suficientemente curto para a gente ter no curto né? agora. Mas dá para dizer que quem tomou a vacina de gripe está... Não tem nenhum tipo de correlação. A própria vacina da gripe, a pessoa ela renova anualmente porque os vírus eles sofrem mutações e tem novos vírus o tempo inteiro. Então, é essa história. Então vamos fazer uma vacina, coronavírus. O senhor já disse que para agora não. Mas mesmo que se faça para um futuro, não evita, porque pode ser que tenha mutações e tem que se atualizar essa vacina, então não é assim também tão simples. Exatamente, o desenvolvimento de vacina passa por vários estágios, a gente precisa testar, ver se desenvolve anticorpos, esses anticorpos que a vacina induzem são capazes de neutralizar esse vírus, depois experimentar em humanos, ver se isso dá certo, depois de um tempo em mais, se você não tem efeitos colaterais, se é uma vacina segura, se não traz... Então, vacina, você pode usar o próprio vírus enfraquecido, você pode usar fragmentos, tem várias tecnologias de desenvolver uma vacina, mas hoje é mais rápido esse período de desenvolvimento, mas eu não creio que nós teremos antes de 2 anos uma vacina pronta e mais, em grande quantidade. Agora, doutor, as pessoas ficam se perguntando o que podem fazer para se prevenir, então tem gente que já está tomando vitamina C e água e não sei o quê. O senhor já falou sobre essa questão do sistema imunológico, né? Tentar manter ele bem, manter ele em alta. Agora, em relação aos países que estão passando por esse surto, né? E em relação aos nossos aeroportos que estão recebendo, de repente, alguém que veio. Quais são essas medidas para tentar conter? Eu acho que assim, o mundo globalizado hoje, dificilmente uma doença vai ficar localizada num único lugar, né? Basta ver o que está acontecendo. 17 países já, Estados Unidos com 5 casos, França com 3. A Alemanha confirmou ontem transmissão dentro do território alemão. Um alemão, na verdade, uma chinesa que foi fazer um treinamento numa fábrica de automóveis lá na Alemanha, contaminou um dos alunos, esse aluno já contaminou mais 2, quer dizer, a transmissão foi dentro da Alemanha, não foi nem ninguém de fora que veio da China, alguém se adoeceu dentro da própria Alemanha, houve transmissão. Então, isso hoje, eu creio que é praticamente inevitável. A América do Sul é o único continente que ainda não tem casos registrados. A África, a Ásia, a Europa, os Estados Unidos, a América do Norte. A América do Sul ainda não tem, mas com a quantidade de voos que chega da China, dos Estados Unidos, da Alemanha com gente infectada, com o número exponencial que vem tendo, eu acho que é inevitável a gente ter casos aqui. Na minha opinião, pode ser, dificilmente o Brasil vai ser o único, ou o continente da América vai ser o único lugar isolado do planeta. Nenhum caso, né? Que nenhum caso. Por falar nisso, doutor, nós estamos com uma família brasileira nas Filipinas, né, com suspeita do coronavírus. Seria um casal e uma criança que fizeram uma viagem recente ali para a China, e o presidente Jair Bolsonaro ontem até se manifestou contra eles virem para o Brasil neste momento, porque isso poderia colocar em risco o país inteiro.
Como que tem que se fazer essa abordagem agora? Como lidar com essa família? Pode trazer para o Brasil numa questão um pouco mais segura? A questão do isolamento, primeiro precisa ver se eles estão doentes com o coronavírus ou não. Se eles estão realmente infectados, eles não devem viajar, nem para o Brasil, nem para lugar nenhum. Entrar dentro de um avião com risco de transmissão para mais pessoas, eles têm que ficar isolados até que esse período de transmissão do vírus se esgote. Né? Que também a gente está aprendendo. Será que em 5 ou 10 dias? Qual é esse tempo, né, que deve manter em isolamento? A gente tem mantido mais ou menos, os chineses têm mantido mais ou menos 2 semanas de isolamento, que vamos dizer assim, é um período razoavelmente seguro para garantir que esses indivíduos, uma vez bem de saúde, possam voltar para o seu ambiente e circular. Então, obviamente, não é uma questão de vir para o Brasil, ou ir para a China, ou ir para a Europa. Eu acho que essas pessoas têm que ficar em isolamento se realmente estiverem com coronavírus. Qualquer um, brasileiros ou não. Doutor, só terminando. Se a gente tiver um primeiro caso aqui, as medidas sanitárias, você perguntou, Edgar, o que deve ser feito aqui, né? Então, os hospitais hoje estão preparando o fluxo de atendimento, de isolamento, que São Paulo, hospitais referências, em São Paulo, Emílio Ribas, por exemplo. Então, você tem áreas que essas pessoas devem ficar isoladas e, obviamente, quando a gente fizer o diagnóstico em alguém aqui, essas pessoas que mantiveram contato nos últimos 5, 10 dias com essas pessoas que adoeceram confirmadamente pelo coronavírus, precisam ser investigadas. É rápido esse diagnóstico, doutor? É rápido. Hoje a gente consegue fazer rapidamente, por esse tal sequenciamento genético, a gente tem esses métodos de biologia molecular que a gente tem, coloca um pouco de sangue do indivíduo que está doente e pesquisa esse material genético no sangue do indivíduo. É um exame razoavelmente rápido hoje. Não muito barato, obviamente, mas é um exame rápido. Doutor, a gente está próximo ao carnaval, né? E a gente recebe um fluxo gigantesco de turistas e pessoas vão ficar em contato umas com as outras. Aglomerações coletivas gigantescas. Qual seria o método para coibir algum tipo de espalhamento? O que a gente pode fazer para de alguma forma... As recomendações para prevenção de transmissão de vírus... são evitar aglomerações, pois lavagem de mãos frequente, tudo que é fácil no carnaval. Uma fantasia de enfermeira, a fantasia de enfermeira. Talvez um de Michael Jackson. Ou da Liza. Então, lavagem de mãos, evitar aglomeração. Se você estiver doente, não frequentar esses ambientes, se você estiver com sintomas respiratórios. Isso para qualquer doença respiratória, não para o coronavírus. E, obviamente, você manter uma alimentação saudável, tudo isso que a gente falou. Agora, as festas, por exemplo, chinesas foram suspensas. Lá eles estão com uma epidemia. Com 6 mil casos, o ano novo chinês foi suspenso, as comemorações por conta disso. Aqui nós não estamos numa situação de suspender o carnaval. Mas eu lembro, a gente está falando de vírus de gripe aqui, a gripe acomete 10% da nossa população anualmente, 10% dos adultos e 20% das crianças. Mata cerca de centenas, 700, 800, até 1.000 indivíduos por ano. E para gripe tem vacina. Então fica aqui o alerta, que não tem nada a ver com coronavírus. Coronavírus é outra doença. Mas a gente não pode esquecer de, o coronavírus, vamos ter um caso, fica todo mundo desesperado e não se vacina da gripe. Especialmente esses grupos mais vulneráveis. Doutor Kfouri, sem fazer alarde, mas assim, a gente está meio contando com a sorte, não é isso? Tirando essas medidas de profilaxia, o senhor está se referindo aí, os cuidados que devemos ter com relação às aglomerações, as medidas que as entidades médicas, a higiene, além dessas medidas profiláxicas, o que a gente conta um pouco a sorte, porque se não tem nenhum remédio ainda, porque não se sabe nem como combater e quebrar esse vírus, não tem uma vacina para isso. A gente está contando também com o fator sorte aí, né? Eu acho que a gente tem que contar. Primeiro que eu acho que se preparar para o atendimento dos eventuais casos que nós tivermos aqui entre nós. Diagnóstico precoce, isolamento para evitar a propagação e tratamento adequado. Nós não temos hoje controle se o vírus vai entrar ou não vai entrar. Isso depende muito mais das condições virais, da imigração. Não há como nós fechar nossas fronteiras, evitar que alemães, americanos ingressem no país e isolar o país do mundo. Isso não há possibilidade. Então nós vamos certamente, com boa chance, ter casos aqui no Brasil. E eu acho que a nossa expectativa é estar prontos para um diagnóstico precoce, uma intervenção de tratamento para esses indivíduos acometidos, uma vigilância para reconhecer rapidamente esses casos e tentar o bloqueio, o isolamento para evitar casos secundários e propagação. Porque eu justifico a minha questão, porque a medicina... Então não é só sorte, tem o que fazer. Sim, né? Mas a medicina da imunologia, né, ela sempre vai correndo atrás, né? Claro, com algumas
com várias exceções, porque você cria um espectro de medicamentos que pode combater vários tipos de vírus, bactérias, tudo. Mas no caso da mutação de um vírus mutante tão rápido como esse, tão letal como esse, parece ser, a medicina sempre está indo atrás, né? Correndo atrás, né? do problema. Você tem razão, os vírus são danados mesmo, eles têm essa capacidade, eles vivem disso. Os vírus, eles não vivem em superfícies, eles não vivem num montinho de terra, que nem o tétano, no macaco, que nem a febre amarela. Eles vivem de se hospedar em humanos, de sofrer pequenas mutações e conseguir se multiplicar, conseguir se propagar. Por isso que é da natureza, né? A vocação do vírus é essa, de ele fazer novas variantes, de ele infectar novas pessoas. E aí a gente tem que certamente fazer o que nós chamamos dessa vigilância. Vigiar esses aparecimentos de novos vírus, identificá-los e tentar as drogas e vacinas. Aqui no nosso Twitter a gente está usando a hashtag Fatos sobre Coronavírus e as pessoas estão mandando perguntas. O Reinaldo Soares diz o seguinte, em teoria, quanto tempo o vírus permanece vivo no ar? Por exemplo, o contágio é só de pessoa para pessoa ou de pessoa para objetos e objetos para pessoas? É pela respiração, pela saliva, enfim. Que há pouco de dúvida, né? O que se tem documentado hoje é transmissão de via respiratória. Não há detecção de transmissão por objeto, por fômites, por bebê em copo, por via sexual, mãe contaminando, grávida contaminando o filho, por leite materno. E a gente hoje aprende que algumas doenças são transmitidas de diversas maneiras. Você pode transmitir algumas doenças pelo leite materno, pela gravidez, pelo beijo, pela via sexual. Por enquanto, a descrição dos casos de transmissão são só por via respiratória. Por isso a importância de você estar doente também com qualquer dessas doenças, a higiene da tosse, né? Se cobrir quando tossir. Essa questão da máscara, né? Que a gente vê muito ali na China, isso é alguma coisa que ajuda a não proliferar qualquer tipo de vírus? Por exemplo, a qualquer gripe, se você você usar aquela máscara, você ajuda a não contaminar as outras pessoas? Sem dúvida. Os vírus de transmissão respiratória, como o sarampo, como o vírus da catapora, como o vírus da gripe, o vírus do resfriado comum, são de transmissão respiratória. Quem está doente e usar uma máscara está evitando a disseminação do vírus. Tem mais uma perguntinha aqui, rapidinho, do João. Ele faz uma pergunta que até é uma coisa que está acontecendo ali nas redes sociais, a disseminação dessa notícia, e que diz assim, esses casos todos não mostram que a China perdeu o controle sobre a doença? A doença, não dá para falar que ela está sob controle. Uma epidemia como essa, com progressão geométrica de casos, claro que ela não está controlada. E não há como controlar hoje, a não ser com essas medidas de isolamento que a gente citou e até que se desenvolvam vacinas para que se controle. Então, João, eu acho que não se trata as ilações hoje políticas, é porque o muro assim, é porque o regime é comunista. Eu acho que nós estamos falando de ciência aqui, esse vírus podia ter acometido qualquer outra região do planeta e por acaso foi na China. Por acaso não, eles estão com uma densidade populacional muito grande, vivem com animais em convívio muito próximo, provavelmente essa é a origem, por isso a origem ter sido lá. Doutor Kfouri, alguma coisa que a gente não perguntou que o senhor considera relevante falar nesse momento? Eu acho que vale a pena, Edgar, a gente lembrar que nós não temos casos aqui, então acho que vocês abriram o programa de uma maneira espetacular, que eu gostei, que vocês falaram de fake news e de dramas. Você vê hoje os vídeos de gente morrendo no metrô, caindo, desabando não sei aonde, gente dando receitas milagrosas. O que tem de fake news eu recebo nesse WhatsApp aqui em relação ao coronavírus, o que fazer para se proteger, é uma enormidade. Então a recomendação, acho que vale a pena, consulte os órgãos oficiais, né? O Ministério da Saúde tem se manifestado com boletins frequentes, boletins também das sociedades médicas, traz orientações como a Sociedade Brasileira de Imunizações, de Infectologia, traz informações confiáveis e cuidado com a disseminação e pânico desnecessários no momento como esse. É momento de atenção e não de pânico. Eu agradeço aqui a presença no Morning Show do médico pediatra, infectologista Renato Kfouri, esclarecendo pra gente as questões relacionadas a essa epidemia do novo coronavírus. Obrigado, doutor. Obrigado a vocês, é um prazer estar com vocês. Vamos